E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Caetano, mais uma videoaula de matemática. Nós estamos estudando funções e o tema dessa videoaula é a raiz da função afim. Queria parabenizar os alunos que até o momento estão acompanhando nossas videoaulas e estão gostando das videoaulas, e os agradecimentos, os likes que vocês têm dado nessas videoaulas e solicitar a vocês que continuem acompanhando o canal e o assunto dessa videoaula será dar continuidade às nossas aulas já passadas. Quero ter também um sentimento de gratidão, estamos passando por um ano difícil, nós estamos no final do ano. Essa videoaula está sendo gravada no mês de novembro do ano 2020, então esse ano é um ano atípico, né, que nós estamos enfrentando o coronavírus e graças a Deus a escola MBM tem ultrapassado esse ano com saúde, né? Todos os alunos estão bem, os professores, e temos só o que agradecer. Então, chegando ao final do ano, gravando videoaulas e tendo aulas na modalidade remota, aulas à distância, e graças a Deus temos dado conta do recado, assim como os professores, como os alunos, para a educação aqui de nosso país, tá bom? Vamos dar início aqui à nossa videoaula. Como já falei, o assunto dessa videoaula é a função afim, raízes da função afim. Professor Caetano Rodrigues, dá um like na nossa videoaula, se inscreva no nosso canal, foco no aprendizado, escola MVM, certo? O que é a raiz da função afim? A raiz da função afim é a função do tipo fx igual a ax mais b. A gente já viu a introdução sobre o que é a raiz da função afim na videoaula passada. Caso você queira se aprofundar um pouco mais, você pode tornar a videoaula passada e assistir aqui essa vídeo só sobre a função afim. Nessa videoaula nós vamos aprofundar no assunto da raiz. E o que é essa raiz da função afim? É o valor do x procurado que zera a função. Então o valor aqui do x, e quando eu substituo a função é zerada. Pessoal, não estão entendendo o que você está falando. Tudo bem, no decorrer da aula você vai compreender que toda vez que eu achar a raiz desse x, o valor desse x, a raiz procurada, quando eu substituir na equação ela vai zerar. Outra característica importante da raiz da função é o gráfico, né? E onde o gráfico toca o eixo do x é exatamente no ponto do eixo x, do eixo das abscissas, é que no plano cartesiano é que nós vamos ter o valor da raiz. Quer dizer, o ponto onde o gráfico toca o eixo das abscissas é o valor da raiz da função afim. Isso é muito importante, lembrando que o eixo x é o eixo da horizontal no plano cartesiano, e no decorrer da aula você vai compreender basicamente o que eu estou falando. Bem, para encontrar a raiz da função afim, a função do tipo fx igual a x mais b, você tem uma pequena fórmula para ajudar aí no entendimento, né? A fórmulazinha x é igual a menos b sobre a é que me dá o valor da raiz. Esse b aqui se refere a esse b aqui da função, que é o termo independente, ou o coeficiente linear da função, e o valor do a aqui é o coeficiente angular chamado. E o valor do a na função é sempre aquele termo que vem multiplicado com x. Então, a vezes x, na função afim, né? A vezes x, o valor do a aqui é o termo, é o coeficiente angular. E na fórmulazinha você tem que x é igual a menos b sobre a. O valor do b fica no numerador, em cima, né? Falando de uma maneira mais simples. E embaixo você fica o valor do a. E esse menos aqui da fórmula não podemos esquecer. Certo? Então, em cima o valor do b e embaixo o valor do a. Beleza? Então, o exemplo aqui, você tem f de x igual a 2x mais 4. Então, o valor do a é igual a 2. E o valor do b é igual a 4. Então, o 2 é sempre o valor que vem multiplicado com x. E o 4 é o termo independente, ou coeficiente linear da função, chamado de termo independente porque ele não está multiplicando ninguém, está aqui sozinho, entre aspas, enquanto que o 2 está acompanhado do x. E o 4 está sozinho, chamado de termo independente da função, certo?
Então, como a gente lembra lá da fórmula, o valor do b fica em cima e o valor do a fica embaixo, então fica 4 sobre 2 menos 4 sobre 2 igual a menos 2. Esse menos 2 é a raiz dessa função aqui que nós encontramos. E como é que eu sei que esse menos 2 é a raiz da função? Porque ele é o valor que zera a função. Quando eu substituir na equação da função, no lugar de x, substituir por menos 2, fica f de menos 2 igual a 2 vezes menos 2 mais 4. Então f de menos 2 vai dar 2 vezes 2, 4, menos 4 mais 4 vai dar 0, f de menos 2 é igual a 0, certo? Então, onde tem x aqui eu substituo por menos 2, fácil aí de você compreender. E eu achei que f de menos 2 é igual a 0, quer dizer, toda vez que eu substituir o menos 2 aqui na equação, ela zera. E toda vez que o valor zera a função é porque esse valor é chamado de raiz da função, beleza? Vamos continuando aqui. Outra situação, como eu falei, são duas situações básicas. Primeiro, você encontra o valor da raiz através da fórmula, menos b sobre 2a, fórmula simples. E agora você pode também encontrar o valor da raiz da função através do gráfico. E aí vamos construir o gráfico aqui da função f de 2x. f de x é igual a 2x mais 4. E como é que eu construo o gráfico? Você primeiro estabelece uma tabelazinha e você vai jogando, atribuindo valores a x, encontrando os valores do y. Você atribui valores ao eixo x e aí você encontra os seus correspondentes valores no eixo y. Pessoal, como assim atribuir? Se eu jogo os valores que você achar interessante, sim, eu joguei aqui menos 2, menos 1 e 0. Eu joguei três valores aqui. Onde foi que saiu esse menos 2, esse menos 1 e 0? Eu atribuí aleatoriamente, né? Arbitrariamente eu atribuí menos 2, menos 1 e 0. E aí eu estou procurando aqui os valores correspondentes para achar os pares ordenados e assim construir o gráfico da função que eu quero. Então, no lugar de... Eu já sei que f de menos 2 é igual a 0. Por quê, professor? Porque o menos 2 é a raiz da função. A gente já viu aqui no slide passado que f de menos 2 é igual a 0. Então, já faço aqui os pares ordenados menos 2 e 0. Agora, o f de menos 1, basta substituir na equação. 2 vezes menos 1 mais 4. Então, fica 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá 2. F de menos 1 dá 2. Aqui no lugar, coloco 2. Então, f de menos 1 dá 2. A imagem de menos 1 é 2. A imagem de menos 2 é 0. A imagem de menos 1 é 2. E agora eu vou procurar o f de 0. Já achei o f de menos 2, o f de menos 1, que é esse aqui. Como é que eu acho? Substituindo o valor simplesmente. E agora eu vou achar o f de 0. Então já tenho dois pares ordenados. Falta mais um aí para completar os três pares ordenados e assim eu construir o gráfico. Então vamos ao f de 0. O f de 0 eu simplesmente substituo na equação. No lugar do x coloca 0. 2 vezes nada é nada. 0 mais 4 é 4. O f de 0 dá 4. Então, são três pares ordenados. Agora sim, eu posso aplicar o gráfico da função e construir aí meus pares ordenados aqui. Então, começando pelo menos 2. Se o valor de x é menos 2 e o y é 0, então o ponto fica em cima do menos 2, certo? Então, 0 aqui, menos 2, então o ponto é aqui. Agora vamos ver aqui o par ordenado menos 1 e 2, menos 1 do x é ligado a 2 do y. Então, bem aqui é o ponto que liga os dois, certo? O par ordenado liga os dois pontos, certo? Esse é o ponto que marca a coordenada, menos 1 e 2, certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é 0 e 4, 0 do x e 4 do y. Então, o ponto é lá em cima, certo? Que marca o par ordenado 0 e 4. Então, eu tenho aqui três pontos e entre esses três pontos eu marco uma linha, uma reta, né? O gráfico da função aqui é uma reta, certo? E ela passando aqui entre esses três pontos, a gente percebe que o gráfico corta o eixo do x em cima do menos 2, como a gente já viu. O menos 2 é a raiz da função. E como a gente já viu também, o valor da raiz é exatamente onde o gráfico corta o eixo do x, ou o eixo das abscissas, certo? Então, a raiz dessa função aqui é menos 2, certo? Então, esse é o gráfico da função, beleza? Espero que você tenha compreendido, estou à disposição. Fazer qualquer pergunta nos comentários do vídeo ou no WhatsApp, para aqueles que estão
estão acompanhando através do WhatsApp, certo? Beleza? Querendo lembrar também que, se vocês estão lembrando, o 4 é o termo independente, certo? Ou o coeficiente linear. E aí eu quero lembrar para vocês que toda vida, se você quer saber no gráfico quem é o termo independente ou quem é o coeficiente linear da sua função, o valor do b é exatamente onde o eixo, onde o gráfico da raiz da função afim corta o eixo do y. O ponto onde o gráfico corta o eixo do y, esse ponto onde ele corta esse valor é exatamente o termo independente. Quer dizer, pessoal, que toda vida que eu quiser saber qual é o termo independente da minha função, se eu tiver o gráfico me informando, eu já vou saber de cara quem é o termo independente. Sim, o termo independente é onde o gráfico toca o eixo y. Então, o gráfico ele me dá duas informações muito importantes. Primeiro, o termo independente, que é onde toca o eixo y, e a raiz da função, que é onde o gráfico toca o eixo dos y, ou o eixo das abscissas, certo? Então, o gráfico aí, ele, basicamente, se você tem um gráfico, você tem aí totalmente qual é a função que você está lidando. Você tem duas informações muito importantes, ok? Vamos adiante aqui, vamos um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui é só para mostrar para vocês que muitas vezes não é necessariamente os termos da função vêm nessa ordem. Você vem aqui primeiro o a e depois o b. Pode vir o contrário também. Você vê no caso aqui, f de x igual a menos 4 mais 3x, o valor do a é 3 e o valor do b é menos 4. Né? Eles estão trocados. Aqui eu sou mais primeiro menos 4, depois vem um x. Sim, não tem problema. Você vê aqui que as parcelas, né, dessa soma estão a ordem estão mudada, mas isso não altera em nada, certo? As ordens das parcelas não alteram. Então fica, no caso dessa função aqui, o valor do a é 3. Por que eu sei que o valor do a é 3? Porque o valor que vem acompanhado do x é o valor do a, é o coeficiente angular. Então o valor do a aqui é 3, porque ele é que vem acompanhado de x, porque eu sei da fórmula de referência que sempre que o valor do a é o que vem multiplicado com x. Então o a é igual a 3 e o b é menos 4. Então só para você se ficar ligado aí nessa situação. Qual é o tipo de termo independente ou coeficiente linear da função? Qual o tipo não? Qual o valor do termo independente ou coeficiente linear dessa função? Gente, onde o gráfico toca o eixo x é o que? O valor do termo independente. A gente já sabe disso, né? Então, qual é o valor do termo independente nessa função aqui, nesse gráfico verde aqui? O valor do coeficiente linear é 3. E qual é o valor da raiz dessa função? Ora, a gente viu aqui que o gráfico da função, ela corta o eixo x em cima do ponto 1,5. Então, o valor da raiz dessa função é 1,5. Então, fácil, o valor do coeficiente do termo independente é 3, o valor do b é 3. E o valor da raiz da função, que é o valor de x, é 1,5, porque eu vejo aqui no gráfico que ela toca o eixo x em cima do ponto 1,5. Fácil, né? Então fica fácil aí você identificar essas duas informações importantes da função através de simplesmente observando o gráfico. Isso é importante vocês saberem disso. E aí eu tenho os dois gráficos aqui, um vermelho e outro verde aqui, nós já vimos nos slides passados. E aí eu pergunto, você tem aqui a função menos 2x mais 3, certo? Menos 2x mais 3. E eu pergunto, qual desses dois gráficos pertence a essa função aqui? Qual desses dois gráficos representa essa função aqui? Então, primeiro vamos na questão do valor do b. O valor do b dessa função é 3. Então, qual dos dois gráficos toca o eixo y em cima do 3? Ora, no eixo y tocando em cima do 3, você tem o verde, né? Porque o vermelho toca o eixo dos y em cima do ponto 4. Então, o valor b aqui que nós estamos procurando é 3. Então, provavelmente, o gráfico dessa função é o verde e não o vermelho, certo? Outra informação que eu tenho também, deixa eu ver aqui, é que o valor do a aqui está negativo. E aí, vou lembrar vocês que toda vida que o a for negativo, a função é decrescente, certo? Como é que eu sei que uma função é crescente ou decrescente? Pela posição do gráfico, certo? Esse gráfico aqui, você vê que ele está inclinado para a direita, o gráfico vermelho aqui.
está inclinado para a direita e o gráfico verde aqui está inclinado para a esquerda. Toda vez que o gráfico estiver inclinado para a direita é porque o valor do A é positivo. E toda vez que o gráfico vier inclinado para a esquerda é porque o valor do A é negativo. E o valor do A aqui dessa função é negativo. Então, essa é uma outra informação muito importante, né? Em que você vê que essa função verde, do gráfico verde aqui, ela é decrescente e o valor do A é negativo. Então, provavelmente, com certeza, o gráfico dessa função é o gráfico verde aqui que está apresentado na tela. Então, a resposta está aqui, a resposta do gráfico verde é a resposta da função. Então, a função fx igual a menos 2x mais 3, o gráfico é esse aqui, porque exatamente o gráfico toca o eixo do y no ponto 3. Nessa equação aqui, qual é a equação dessa função aqui? Nesse gráfico aqui, através da observação desse gráfico, me diga qual é a equação da função desse gráfico. Ora, a gente está vendo aqui o termo independente, 2, né? Está vendo aqui o valor da raiz da função, menos 2. Como é que eu vou saber? Eu tenho duas informações. Primeiro tem o valor do x, menos 2, e tem o valor do termo independente. E aí eu tenho aqui, ó, tenho que o valor do b é igual a 2, eu já tenho o valor do b, né? E a raiz da função, o x, né, é menos 2, isso é muito importante. Se eu for aqui para a fórmula geral da equação da função, a fórmula geral da equação é f de x igual a x mais b, eu já tenho o valor do b, então eu já substituo aqui, ó, b. Agora falta achar o valor do a, só que eu tenho o valor do x. E o x da questão, o x, a raiz da função, ela zera a função, como que a gente aprendeu. Então nós vamos pegar essa informação que nós já sabemos, nós sabemos que a raiz da função, quando ela está substituída no x, ela zera, ela se iguala a zero. Isso quer dizer que eu posso usar essa informação para encontrar o valor do a. Vamos aqui adiante. Então eu achei o valor do b, que é igual a 2, e eu sei que a raiz da função é zero, é menos 2. Então eu sei que o menos 2 zera a função. O f de menos 2 é igual a zero. Se o f de menos 2 é igual a zero, eu posso dizer que f de menos 2 é igual a menos a vezes menos 2 mais 2. Que é isso aqui, professor? Vamos substituir aqui, ó. Se o f de menos 2 é igual a zero, onde tem x, eu vou colocar menos 2. Então eu vou lá. F de menos 2 é igual a que eu não sei o valor do a, vezes menos 2. Esse menos 2 é esse menos 2 aqui da raiz da função, mais 2. Eu sei que f de menos 2 é igual a zero. Então, esse valor aqui eu igualo a zero, porque eu sei que ele vai zerar. Certo? Então, é a vezes menos 2 mais 2 é igual a zero, porque o f de menos 2 é igual a zero. Por quê? Porque ele é a raiz da função. Então, menos 2 vezes a mais 2 é igual a zero. Certo? Então, eu peguei essa equação, igualei a zero. Porque eu sei, já da informação no início da aula, que a raiz da equação, a raiz da função sempre zera a equação. Certo? Então, 2 vezes menos a vezes menos 2 dá 2 menos 2 vezes a, mesma coisa, né? Ó, a vezes menos 2 é igual a menos 2 vezes a, mais 2 igual a zero. Então, aqui, eu igualando aqui a zero, fica fácil encontrar o valor do a. Esse menos 2 que está multiplicando o a, vai para o outro lado esse mais 2 aqui ainda dizendo que está somando com menos 2a, vai para o outro lado com sinal negativo. Depois eu passo menos 2 que está multiplicando e dividindo e acho o valor do a. Vamos aqui para continuidade. Então, menos 2 vezes a mais 2 igual a zero. Passo o 2 que está somando para o outro lado com o valor negativo, né? Do outro lado o termo da equação com o valor negativo. Do outro lado da igualdade. Depois passa o menos 2 dividindo. Então, fica a igual a menos 2 dividido por menos 2, que dá igual a 1. Então, o valor do a é 1. Então, o valor do a é 1. O valor do b é 2, por causa. Aqui é onde o gráfico toca o eixo y, né? O valor do b é 2. Então é só substituir. f de x igual a x mais 2, onde tem a eu coloco 1. Professor, cadê o a? Eu substituo por 1. E 1 vezes x é x, então não preciso colocar 1 aqui, perto do x, o coeficiente, certo? 1 vezes x é x, está aqui, certo? Então, e o valor do b é 2. Então, a função dessa equação aqui é f de x é igual a x mais 2, certo? Então, é uma equação simples, né? A partir da informação que a raiz da função, ela zera a equação, então
eu posso aplicar para achar o valor do A. Vamos ver aqui adiante. Gente, vamos dar uma olhada aqui no exercício antes de terminar. Você tem aqui o exercício. Primeira questão, você vai dizer qual é a raiz da função, certo? Qual é a raiz dessa função? Você pode aplicar aquela formulazinha, x é igual a menos b sobre a, e achar aqui o valor da raiz da função. O outro é qual o termo independente da função dada pelo gráfico abaixo. Então, o termo independente é onde o eixo toca o eixo, onde o gráfico toca o eixo y, né? Então não é difícil isso aí, está aqui uma dessas opções aqui. A outra, qual é a raiz da função, gente? Qual é a raiz da função? É onde o gráfico da função toca o eixo y, o eixo x, né? A raiz da função é onde o gráfico toca o eixo x. Já vimos isso na aula, muito fácil também. Qual dos dois gráficos abaixo representa a função 3x mais 1? Ó, você tem aqui o termo independente, mais 1. Procura aí, ver qual é fácil também de achar. Simplesmente através do termo independente, do valor do b, você encontra, né? Onde o gráfico da função toca o eixo y. Fácil de achar também. Qual é a equação da função que representa o gráfico abaixo? Então, ó, também pelo valor do b aqui, né? Você encontra fácil. Então, somente isso, o exercício de hoje. É isso aí, galerinha. Nossa videoaula aqui chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. É um assunto bem simples. Pratiquem. Dá um like na nossa videoaula. Até o próximo encontro, se Deus permitir assim. Valeu, galerinha. Fui.